E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo vamos resolver um exercício relacionado ao estudo do circuito RLC com fonte de força eletromotriz alternada. Observe o quadro enquanto eu faço a leitura do enunciado. No circuito RLC em série E com força eletromotriz E igual a E0 cosseno de ômega-t, ache para que valor de ômega a amplitude da voltagem será máxima, item A, através do capacitor e item B, através da bobina. Para resolver o exercício, eu vou seguir a seguinte estratégia. Primeiro, eu vou equacionar o circuito recorrendo à primeira lei de Kirchhoff. A partir daí, eu vou em busca de como a carga armazenada no capacitor varia com o passar do tempo. Após efetuar esses cálculos, fica fácil determinar a diferença de potencial entre os terminais do capacitor, representada por VC, e a diferença de potencial entre os terminais da bobina, representada por VL. Vamos começar, portanto, equacionando o circuito. Ao passar pelo gerador, no sentido da corrente, a queda de potencial é menos E. Ao passar pelo resistor, mais R vezes I. Ao passar pelo capacitor, mais Q sobre C. E ao passar pelo indutor, mais L dI dt. Tudo isso é igual a zero. Sendo assim, a soma desses três primeiros termos é igual a força eletromotriz E em função do tempo t. A partir de agora, eu vou recorrer a essa igualdade. A corrente elétrica de intensidade I é dada pela derivada da carga em relação ao tempo. Sendo assim, nós vamos obter L vezes a derivada em relação ao tempo de I, ou seja, a derivada em relação ao tempo de dq dt. Logo, obtemos L vezes a derivada de segunda ordem da carga Q em relação ao tempo. Muito bem. Mais R vezes I, ou seja, mais R vezes dq dt. Mais 1 sobre C vezes a carga Q. Tudo isso é igual a E em função do tempo t. A partir de agora, eu vou dividir todos os membros dessa igualdade pela indutância L. Sendo assim, nós vamos obter 1 multiplicando este termo, mais R sobre L multiplicando dq dt, mais 1 sobre LC multiplicando a carga Q. Tudo isso é igual a E sobre L. Muito bem. A partir de agora, eu vou substituir a razão R sobre L pelo fator de amortecimento γ. E 1 sobre LC eu vou substituir por ômega zero ao quadrado. Essas expressões nós vimos em vídeos anteriores. Sendo assim, a equação diferencial fica da seguinte forma. 1 multiplicando este termo, mais γ multiplicando dq dt, mais ômega zero ao quadrado vezes a carga Q, e tudo isso é igual à força eletromotriz E sobre a indutância L. Recorrendo agora à notação complexa, conforme vimos exaustivamente nos últimos vídeos, em busca da solução Q em função do tempo t, eu posso escrever a igualdade ilustrada no quadro. Substituindo agora essas expressões na equação diferencial obtida, nós vamos encontrar a seguinte igualdade. Então vamos lá. A derivada de segunda ordem em relação ao tempo de Q chapéu. Q barra sai das duas derivações pelo fato de permanecer constante. Então agora eu vou derivar duas vezes em relação ao tempo t a exponencial de ômega-t. A primeira derivada nos dá a exponencial de ômega-t vezes a derivada do expoente em relação ao tempo, que é justamente i ômega. Agora eu vou derivar mais uma vez em relação ao tempo t o resultado. Este resultado, i ômega, sai da derivação e a derivada da exponencial de ômega-t é a exponencial de ômega-t vezes a derivada do expoente em relação ao tempo, que é i ômega. Sendo assim, nós vamos obter Q barra vezes a exponencial de ômega-t vezes i ômega elevado ao quadrado. Muito bem.
Este termo mais gama que multiplica a derivada de Q chapéu em relação ao tempo. Pelo mesmo raciocínio, nós vamos obter Q barra exponencial de ômega t vezes I ômega, mais ômega zero ao quadrado vezes Q chapéu, que é justamente Q barra vezes a exponencial de ômega t. Essa soma é 1 sobre L vezes E chapéu em função do tempo t. Como a força eletromotriz E é dada por E0 cosseno de ômega t, eu posso escrevê-la também neste formato. E chapéu é E barra exponencial de ômega t, em que E barra é igual a EM vezes a exponencial de Iφ, onde Φ é igual a zero. Sendo assim, E barra é igual a EM. Observe que você obtém justamente E igual a E0 cosseno de ômega t, tomando a parte real de E chapéu, conforme a expressão de Euler ilustra no quadro. Muito bem? Sendo assim, nós vamos encontrar 1 sobre L vezes E barra, que é justamente o EM, já já eu faço essa substituição, vezes a exponencial de ômega t. Simplificando agora a exponencial de ômega t e colocando do lado esquerdo Q barra em evidência, nós vamos obter Q barra multiplicando. Então vamos lá. I ômega elevado ao quadrado mais I ômega vezes gama, muito bem, mais ômega zero ao quadrado, muito bem. E isso é igual a E barra sobre L, ou seja, EM sobre L. Perceba agora o seguinte, aqui nós vamos encontrar I quadrado vezes ômega ao quadrado. I ao quadrado é menos 1 e, portanto, menos ômega ao quadrado. Logo, a amplitude complexa Q barra fica dada por EM sobre L sobre. Então agora nós temos, então vamos lá, ômega zero ao quadrado menos ômega ao quadrado mais I gama ômega. Muito bem? Observe a expressão obtida e todos os cálculos realizados até aqui. Vamos agora em busca da carga Q em função do tempo t. Para fazer isso, vamos comparar agora essas duas expressões. Observe que Q chapéu é Q barra exponencial de ômega t, em que Q barra é igual à amplitude Qm da carga vezes a exponencial de Iθ. Portanto, eu vou escrever Q barra neste formato. Sendo assim, eu vou admitir que Q barra é dado pela razão Z1 sobre Z2. Z1 é justamente EM sobre L. Z2, no entanto, é um número complexo. Z2 é ômega zero ao quadrado menos ômega ao quadrado mais I gama ômega. Consequentemente, Z2 fica dado pelo seu módulo vezes a exponencial de I vezes um ângulo θz. Observe agora que o módulo do número complexo Z2 é dado pela raiz quadrada de ômega zero ao quadrado menos ômega ao quadrado mais gama ao quadrado ômega ao quadrado, em que a tangente de θz fica dada por, nós temos aqui a seguinte razão, gama ômega sobre ômega zero ao quadrado menos ômega ao quadrado. Muito bem? Observe as expressões obtidas até aqui. Logo, Q barra fica dado por, então vamos reescrever neste mesmo cantinho, Z1 sobre Z2. Então agora nós temos EM sobre L
sobre a tangente do ângulo θz não será importante nesse cálculo. Portanto, eu vou retirá-la do quadro para ganhar espaço. Então, nós temos Z1 EM sobre L sobre Z2. Z2 é igual ao seu módulo, que aqui se encontra. Então, a raiz quadrada de ômega 0 ao quadrado menos ômega ao quadrado mais gama quadrado ômega ao quadrado vezes, aqui aparece a exponencial de I θz. Jogando para o numerador, o expoente troca de sinal. Então, nós temos a exponencial de menos I θz. Comparando as duas expressões, vemos que θ é igual a menos θz. Muito bem? Bom, agora nós temos condições de determinar Q chapéu em função do tempo. Então, vamos lá. Arrumando um espacinho no quadro. Q chapéu em função do tempo t é igual a Q barra, que aqui se encontra. Então, eu vou colocar simplesmente este termo, que é justamente a amplitude da carga elétrica. Então, nós temos Qm, que multiplica a exponencial de menos I θz vezes a exponencial de I ômega t. Logo, eu posso escrever esse produto da seguinte forma. A exponencial de I que multiplica ômega t menos θz. A solução é dada pela parte real de Q chapéu em função do tempo t. Então, vamos lá. Tomando a parte real de Q chapéu em função do tempo t, obtemos como a carga elétrica armazenada no capacitor varia com o passar do tempo. Comparando com a expressão de Euler aqui ilustrada, vemos que a carga elétrica Qzinho em função do tempo t fica dada por, nós temos Qm, que aqui se encontra, então Em sobre L sobre, arrumando um espacinho no quadro, então Em sobre L sobre a raiz quadrada de ômega 0 ao quadrado menos ômega ao quadrado mais gama quadrado ômega ao quadrado, tudo isso multiplicando o cosseno de ômega t menos θz. Muito bem. Observe a expressão obtida e todos os cálculos realizados até aqui. Para dar sequência à resolução desse exercício, eu vou arrumar um espacinho no quadro, já estou de volta. Então vamos lá. Dando sequência, vamos agora em busca da diferença de potencial entre os terminais do capacitor, representada por Vc. Conforme vimos em vídeos anteriores, Vc é igual a 1 sobre C vezes a carga Q em função do tempo que aqui se encontra. Consequentemente, nós vamos obter lá no numerador 1 sobre C multiplicando Em sobre L. Perceba que 1 sobre LC é ômega 0 ao quadrado. Portanto, nós vamos obter esse produto no numerador. Logo, nós temos ômega 0 ao quadrado vezes Em, tudo isso sobre a raiz quadrada de ômega 0 ao quadrado menos ômega ao quadrado mais gama ao quadrado ômega ao quadrado, que multiplica o cosseno de ômega t menos θz. A partir daqui, eu vou retomar a leitura do enunciado para que a gente possa explorar melhor a expressão obtida. O enunciado diz o seguinte: ache para que valor de ômega a amplitude da voltagem será máxima através do capacitor.
Para que VC seja máximo, essa soma que aparece dentro da raiz quadrada tem que ser mínima. Como a amplitude da diferença de potencial entre os terminais do capacitor é uma função de ômega, eu vou escrever essa soma desta forma. Essa função de ômega é igual a gama ao quadrado ômega ao quadrado mais. Aqui nós temos o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Logo, essa função f de ômega é igual a ômega à quarta mais. Então agora nós temos mais gama ao quadrado menos 2 ômega zero ao quadrado vezes ômega ao quadrado mais ômega zero ao quadrado. Muito bem? Assumindo agora que ômega ao quadrado é igual a x, a gente obtém uma função do segundo grau. Observe o seguinte agora, ó, se ômega ao quadrado é igual a x, nós vamos obter, eu vou escrever dessa forma agora, uma função g de x dada por ômega elevado à quarta corresponde a x ao quadrado, mais gama ao quadrado menos 2 ômega zero ao quadrado vezes ômega ao quadrado, que é justamente x, mais ômega zero ao quadrado. Muito bem? Observe o argumento utilizado e a função do segundo grau obtida. Agora fica fácil obter o valor de ômega a fim de que VC seja máximo. Esse valor de ômega é encontrado justamente na posição x do vértice dessa parábola. Perceba que a parábola tem concavidade voltada para cima, portanto ela é mínima justamente no x do vértice. E conforme nós já sabemos, o x do vértice é dado pelo negativo do coeficiente b sobre o dobro do coeficiente a. Logo, nós vamos obter, então vamos lá, o negativo do coeficiente b. O negativo desse coeficiente é justamente 2 ômega zero ao quadrado, o sinal de menos está fazendo a distributiva, menos gama ao quadrado, sobre o dobro do coeficiente a. O coeficiente a é 1, portanto, sobre 2. Lembrando agora que x corresponde justamente a ômega ao quadrado, o valor da frequência angular ômega, a fim de que VC seja máximo, é igual a, então vamos lá, o x é ômega ao quadrado, então ômega ao quadrado é igual, abrindo essa fração em duas frações, é igual a ômega zero ao quadrado menos gama ao quadrado sobre 2. Logo, a frequência angular ômega fica dada pela raiz quadrada de ômega zero ao quadrado menos gama ao quadrado sobre 2. Muito bem? Observe o resultado obtido e todo o cálculo realizado até aqui. Vamos agora em busca da diferença de potencial VL entre os terminais da bobina. Para fazer isso, eu vou arrumar mais uma vez um espacinho no quadro, já estou de volta. Então vamos lá. Dando sequência, vamos agora em busca da DDP-VL. Para obtê-la, conforme vimos em vídeos anteriores, basta fazer L vezes a derivada da intensidade da corrente elétrica em relação ao tempo. Sendo I igual à derivada da carga em relação ao tempo, nós vamos obter L vezes a derivada em relação ao tempo da derivada da carga em relação ao tempo. Observe mais uma vez como a carga elétrica armazenada no capacitor varia com o tempo t. Sendo assim, nós vamos obter L vezes a derivada em relação ao tempo da seguinte expressão. A derivada da carga em relação ao tempo é igual a... Este termo sai da derivação por permanecer constante para certo valor de ômega. Chamando este termo de Qm, nós vamos obter Qm multiplicando
a derivada em relação ao tempo do cosseno de ômega t menos θz. Eu vou derivar quem está fora, mantendo quem está dentro, e depois vou multiplicar pela derivada em relação ao tempo de quem está dentro. Sendo assim, nós vamos obter a derivada do cosseno é menos seno, então aparece o sinalzinho de menos aqui fora. E a derivada de quem está dentro em relação ao tempo é ômega, logo, menos ômega vezes o seno de ômega t menos θz. Sendo assim, nós vamos obter VL igual Qm vezes ômega, sai da derivação por permanecer constante, então menos ômega vezes L vezes Qm, que aqui se encontra, que multiplica a derivada em relação ao tempo do seno de ômega t menos θz. Mais uma vez, derivo quem está fora mantendo quem está dentro, vezes a derivada de quem está dentro em relação ao tempo. A derivada do seno é cosseno. Então, cosseno de ômega t menos θz vezes ômega. Portanto, ômega vai aparecer aqui elevado ao quadrado. Muito bem. Logo, a diferença de potencial entre os terminais do indutor ficou da seguinte forma. Então vamos lá. Menos ômega ao quadrado vezes L vezes a amplitude Qm da carga. Então você vai obter menos ômega ao quadrado vezes L vezes Em sobre L. Aqui vai aparecer a raiz quadrada. Portanto, eu vou simplificar L com L e nós vamos encontrar menos ômega ao quadrado Em menos ômega ao quadrado Em que multiplica, dividido por, agora nós temos a raiz quadrada de ômega zero ao quadrado menos ômega ao quadrado mais gama ao quadrado ômega ao quadrado. Muito bem, não esqueci de nenhum termo. Tudo isso multiplicando o cosseno de ômega t menos θz. Mais uma vez, eu vou retomar a leitura do enunciado para que a gente possa explorar melhor a expressão obtida. Então vamos lá. Ache para que valor de ômega a amplitude da voltagem será máxima através da bobina, através do indutor. Para que VL seja máximo, um termo deve ser mínimo. Para enxergarmos melhor esse termo, eu vou jogar ômega ao quadrado no denominador do denominador. Portanto, a diferença de potencial VL fica dada por menos Em sobre a raiz quadrada em questão, sobre ômega ao quadrado, tudo isso multiplicando o cosseno de ômega t menos θz. Se ômega sai da raiz quadrada elevado ao quadrado, é porque ele estava dentro dela elevado à quarta. Observe a expressão obtida. Logo, VL é máximo quando este termo dentro da raiz quadrada é mínimo. E como este termo é uma função de ômega, eu posso escrevê-lo da seguinte forma. Essa função f de ômega é igual a... Então agora nós temos, abrindo essa fração em duas frações, gama ao quadrado sobre ômega ao quadrado. Então gama ao quadrado sobre ômega ao quadrado mais. Agora nós temos o quadrado do primeiro sobre ômega quarta menos 2 vezes o primeiro pelo segundo sobre ômega quarta. Então, 2 vezes o primeiro pelo segundo sobre ômega quarta mais o quadrado do segundo, que é justamente ômega quarta, sobre ômega quarta. Muito bem. Consequentemente, nós vamos obter este termo sendo igual a 1. Aqui, 2 ômega zero ao quadrado
sobre ômega ao quadrado, já simplificando. E com isso, essa é a função de ômega em questão. A partir daqui, eu vou reescrevê-la da seguinte forma. Essa função f de ômega é igual a 1 sobre ômega à quarta, que multiplica ômega zero à quarta. Muito bem. Mais, então agora nós temos gama ao quadrado menos 2 ômega zero ao quadrado, que multiplica 1 sobre ômega ao quadrado mais 1. Observe a expressão obtida. A partir de agora, eu vou assumir que 1 sobre ômega ao quadrado é igual a x. E com isso a gente obtém mais uma vez, a partir desse argumento, uma função do segundo grau. Então eu vou escrevê-la da seguinte forma. G em função de x é igual. Então vamos lá. 1 sobre ômega à quarta corresponde a x quadrado. Então nós temos ômega zero à quarta vezes x ao quadrado. Muito bem? Mais. Então agora eu tenho este termo, gama ao quadrado menos 2 ômega zero ao quadrado vezes 1 sobre ômega ao quadrado, que é justamente x, mais 1. Muito bem? Agora, para que VL seja máximo, eu vou buscar o mínimo nessa função do segundo grau. E o mínimo é obtido justamente no x do vértice. Observe que a parábola tem concavidade voltada para cima, consequentemente, ela é mínima no x do vértice. O x do vértice é menos o coeficiente b sobre o dobro do coeficiente a. O negativo do coeficiente b vai nos dar, então vamos lá, menos b, já fazendo a distributiva, 2 ômega zero ao quadrado menos gama ao quadrado, sobre 2 vezes o coeficiente a, que é ômega zero à quarta, sobre ômega zero à quarta, multiplicado aqui por 2. Muito bem? Substituindo agora o x do vértice por 1 sobre ômega ao quadrado, nós vamos obter essa igualdade. Muito bem? Elevando a menos 1 ambos os membros dessa igualdade, nós vamos encontrar, arrumando um espacinho no quadro. Então vamos lá. Ômega, continuando aqui, ômega elevado ao quadrado é igual a 2 ômega zero à quarta, muito bem, sobre, agora nós temos 2 ômega zero ao quadrado menos gama elevado ao quadrado. Logo, ômega ao quadrado fica dado por ômega zero à quarta sobre... Eu vou jogar o número 2 no denominador do denominador. Ao fazer isso, nós vamos encontrar ômega zero ao quadrado menos gama ao quadrado sobre 2. Extraindo a raiz quadrada, vemos que a frequência angular ômega fica dada por ômega zero elevado ao quadrado sobre a raiz quadrada de ômega zero ao quadrado menos gama ao quadrado sobre 2. Observe mais uma vez o resultado obtido, todos os cálculos realizados. Com isso eu encerro este vídeo. Até a próxima.